Olá, gente, estou muito feliz de poder estar participando nesse dia especial que é meu aniversário. Na verdade, para quem esteve no culto, hoje nós retornamos o culto presencial e eu estou com a roupa, ainda acabei de chegar do culto, que foi uma bênção, foi um presente de aniversário poder estar novamente cultuando com os irmãos. Daqui a mais ou menos umas 3h30, 3 horas, já é dia 17 e eu sou grata porque Deus sempre se fez presente na minha vida. Eu nasci num lar cristão, minha mãe era cristã assim que eu nasci, me levou para a igreja bebezinha, me apresentou na igreja e foi me acompanhando até um certo tempo que ela começou a trabalhar e ela passou a não frequentar mais igreja. Então eu ia para a igreja junto com a minha avó, que era da congregação cristã, ou então ia com meu avô, que era da Assembleia, ou então ia com a minha tia, que era da Batista. Então eu frequentei diversos tipos e estilos de igreja. Na verdade, todos eles com doutrinas diferenciadas, mas seguindo a palavra de Deus. Então eu me considero uma pessoa de berço cristã. Mas a minha experiência com Deus mesmo, eu lembro que depois de um tempo, indo para essas igrejas com a minha avó, com meu avô, que eu passei aí sozinha, porque eu morava na Nova Brasília, ali no Alemão. Então, descendo as escadarias ali, eram várias Assembleias de Deus. Eu gostava mais de ir na Assembleia, foi que eu me adaptei mais na época. E eu comecei a ir sozinha. Tava com mais ou menos 12 anos, a minha avó deixava eu ir sozinha, era muito perto. Todo mundo ali conhecia a nossa família. Então, até eu me firmar na Assembleia de Deus lá do Monte das Oliveiras, que fazia parte da sede que é em Bom Sucesso, ali perto da Avenida Brasil, onde tem o McDonald's ali, o Hospital de Bom Sucesso. Aquela ali era a sede da igreja que eu fazia parte ali do Monte das Oliveiras. E no grupo de adolescentes que eu participava, tinha muitas saídas, muitos eventos que eu cantava em coral, fazia parte de grupo de coreografia, participava de gincanas bíblicas. Então a gente vivia visitando várias igrejas, Assembleias de Deus que fazia parte dessa sede. Aí tinha sempre aniversário de um grupo de adolescente, ou culto especial só para adolescente. Então eu lembro que um desses cultos eu tava ali com, sei lá, sentindo uma coisa diferente. Assim como eu ouvi os outros irmãos falarem, né? Eu senti uma coisa diferente naquele culto ali, senti uma presença do Espírito Santo e já tinha outras vezes acontecido de ter no culto alguém chamando quem quer receber o Senhor como Salvador de sua vida, quem aceita Cristo, levanta sua mão, vem aqui na frente. Então eu, com menos de 11 anos, já tinha ido lá na frente várias vezes, na emoção. Mas eu senti que esse dia era diferente, eu senti uma coisa muito diferente. Então quando o culto estava todo ali sendo conduzido de uma forma especial, eu estava ali sentindo o tempo todo a presença do Espírito Santo e eu falei, caramba, hoje está tão diferente, parecia que eu estava amadurecendo espiritualmente. Eu estava, como a Zelita falou no testemunho dela, parecia que eu não estava nem ali, parecia que eu estava flutuando. Quando eu fui ver, eu já estava lá na frente. Eu acho que o pastor nem pediu para ir lá na frente. Antes dele fazer o apelo ali, eu já estava lá na frente falando que eu queria receber Jesus na minha vida. E aquele dia ali eu saí assim com uma alegria, falei, caramba, eu vou chegar lá na minha casa e vou falar para todo mundo assim, olha, eu fui batizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo tá em mim. Eu me senti assim arrependida, me senti assim uma pessoa que estava nascendo de novo ali. Eu não era mais aquela Kelinha, eu ia ser uma Kelinha diferente. Eu queria buscar ser uma pessoa diferente, servir a Deus com mais vigor, me aproximar mais dele assim de forma íntima. E eu cheguei em casa e o que acontece? Nesse dia a gente estava nessa mudança dali para Maria da Graça. A minha tia Railda já estava morando em Maria da Graça e minha mãe estava fazendo obra na casa dela em cima. Então a gente sempre passava ali na casa da tia Railda antes de ir para casa. E eu estava naquela transição assim de ter que sair da minha igreja, assembleia, porque ficava muito longe e minha mãe não ia deixar eu ir de Maria da Graça para Bom Sucesso sozinha, para participar das coisas. Então minha mãe falou, você tem que procurar uma igreja em Maria da Graça, porque nós vamos morar aqui.
Então, voltando lá, aquele culto que eu tinha ido especial, que era numa igreja que eu nem lembro que igreja era, eu sei que era uma visita que o nosso grupo estava fazendo num culto de adolescente, um culto de jovem, e eu senti uma coisa diferente naquele culto ali. Aí eu cheguei em casa e falei, tia, você não sabe o que aconteceu. Aí a minha tia, o quê? Fui batizada com o Espírito Santo. Aí ela, sério? Aí eu lembro que minha mãe tava chegando assim, e com alguém, acho que com outro tio meu que tava lá visitando a minha tia, e minha tia me abraçou e começou a chorar. Aí eu falei, ai tia, também tô muito alegre, tô muito alegre. Aí minha mãe perguntou o que aconteceu, outra pessoa perguntou o que aconteceu. Aí minha tia, porque a Kelinha, ela falou em línguas e ela rodou lá no poder. Aí eu falei, tia, pelo amor de Deus, eu não rodei no poder não. Ah, não, você só falou em línguas, glória a Deus, mas é bênção. Eu falei, tia, eu não falei em línguas. Aí ela foi e falou assim, falou, você foi baseado no Espírito Santo, você não precisa ter vergonha não, pode falar. E na hora eu era, assim, sei lá, tinha 12 anos, 13, mais ou menos por aí. Eu fiquei muito sem graça, eu falei assim, agora, se eu não falar que eu falei em línguas, vão dizer que eu não fui batizada com o Espírito Santo. E eu fui batizada com o Espírito Santo, eu tenho certeza disso. Tenho certeza, assim, real. Porque o que eu vejo? Muitas pessoas ainda questionam, assim, como que eu vou saber se aquela pessoa é batizada com o Espírito Santo? Só que ninguém sabe quem é batizado, só quem sabe é a própria pessoa que teve experiência com Deus, com o Espírito Santo. A pessoa vai poder falar isso aí, ninguém consegue ver isso. Lógico, quem é batizada com o Espírito Santo, as pessoas veem que ela dá frutos, mas dizer assim, não, aquela pessoa teve aquela experiência ali agora. Não, aquela pessoa ainda não teve porque eu não vi. Ninguém vê, só quem sabe é a pessoa que teve a experiência. Então eu fiquei assim, na época, assim, muito triste depois, eu fiquei assim, chocada. E eu falei assim, caramba, porque a Rafaela foi na Assembleia de Deus já com a minha avó, com meu avô uma vez, e eu vi, ela falou que falou em línguas lá. Minha mãe também já falou em línguas, um monte de gente da minha família que é da Assembleia já falou em línguas. A minha avó eu nunca vi, mas a minha avó é da congregação cristã. Mas ela falou que quando era da Assembleia, ela também já chegou a falar em línguas. Eu não falei em línguas, eu não fiquei girando ali. Será que porque não aconteceu isso, eu não posso falar que eu fui batizada no Espírito Santo? Aí eu fiquei muito chocada. Eu falei, ai Senhor, eu lembro que fiquei chorando assim, fiquei com peso na consciência, porque eu não bati pé firme que isso não tinha acontecido comigo. Eles ficaram lá rindo, assim, felizes, assim, me abraçando, falando, tão novinho, com essa experiência. Caramba, que alegria. Poxa, isso aí é porque ela, desde berço, que ela busca lá a Deus, por isso que Deus deu esse dom para ela ali de falar em línguas. E eu fiquei, assim, muito chateada. Eu falei, caramba, eu não falei em línguas. Aí depois eu fui dormir, eu fiquei com aquele peso na consciência, não conseguia dormir. Eu falava, caramba, como é que eu vou dizer agora para as pessoas? Minha tia já falou para todo mundo que eu falei em línguas. Eu vou chegar e falar, não, eu não falei. Eu cheguei ali muito empolgada e disse isso pra minha tia, mas era mentira. Eu não fui batizada com o Espírito Santo. Na verdade, era só uma coisa, uma emoção que eu senti no culto, e eu deixei essa emoção transparecer isso, e não era nada disso. Mas aí eu lembro que eu peguei a Bíblia e comecei a procurar saber o que era o batismo com o Espírito Santo, e vi que, na verdade, quem tem o Espírito Santo pode ter as experiências diferentes, os dons que o Espírito Santo dá. O que aconteceu no Velho Testamento, que na verdade, quando o Espírito Santo desceu e eles começaram a falar em línguas diferentes para que todo o povo entendesse ali o que eles estavam pregando, e as pessoas conseguiram compreender. Uma pessoa só falando, várias pessoas de línguas diferentes ouvindo, conseguiram entender, e elas receberam o Espírito Santo através daquela mensagem, porque elas se arrependeram. Eu vi essa mensagem e eu entendi que aquilo ali foi um agir do Espírito Santo para que aquelas pessoas se arrependessem e recebessem o Espírito Santo de Deus, fossem batizadas com o Espírito Santo. Então eu fiquei assim, não, eu tenho certeza que eu tive essa experiência minha individual com Deus. Foi uma coisa muito boa, e eu sei que eu sou uma nova pessoa. Então eu posso dizer que eu fui batizada com o Espírito Santo, que eu sou uma nova criatura a partir daí, que agora sim foi a minha conversão. Apesar de eu ter nascido na igreja, sido criado na igreja, essa foi uma experiência com Deus, a partir daquele momento ali. Então eu lembro que a gente foi morar em Maria da Graça, e eu fiquei visitando algumas igrejas até eu encontrar a Presbiteriana de Maria da Graça, que eu fiquei lá porque eu jogava futebol já com as meninas,
da igreja. Eu comecei a participar do grupo de coreografia de lá, que tinha ensaios como evangelismos semanal. Eu lembro que a Suzana, que era responsável quando eu cheguei lá, da coreografia, e o tio Ronaldo e a tia Soraya trabalhava ali no sábado, aos sábados na quadra com o futebol, como forma de evangelismo também. E eu gostei muito ali do pessoal da igreja e eu comecei a frequentar ali. E eu falei assim, caramba, achei a minha igreja aqui, todo mundo é batizado com o Espírito Santo, mas eles não precisam falar em línguas, eles não precisam rodar, não precisam pular. Mas eles têm o Espírito Santo e eles são pessoas que buscam a palavra, então é aqui que eu vou ficar. Aí então é muito engraçado, porque eu sei que a minha mãe tem a experiência dela com o Espírito Santo, a Rafaela também tem, mas nós somos diferentes. De repente Deus chamou elas e elas se sentem diferentes com esses dons que o Espírito Santo dá. Comigo já eu me sinto de uma forma diferente, mas eu não critico, não sou uma pessoa que sou contra, não sou uma pessoa que deixa de acreditar que isso possa acontecer, mas isso não foi uma experiência que o Espírito Santo, que eu tive com o Espírito Santo. Não foi uma experiência que eu tive com ele, com esses dons. Mas eu acredito, não duvido, não brinco, não zombo de quem faz ou quando acontece, porque eu acho que isso aí é uma coisa da pessoa com Deus. Se a pessoa estiver fazendo uma coisa assim por emoção e inventando alguma coisa, isso aí ela vai ser ela com Deus. Eu não critico, não quero saber de nada disso, mas eu sei que a minha experiência de receber o Espírito Santo não foi assim. Mas eu acho engraçado. E eu nem sou muito de compartilhar essa minha experiência, porque na época eu fiquei assim, não vou falar mais nada, porque quando eu falar que eu recebi o Espírito Santo, vão me dizer que eu não recebi, porque isso não aconteceu. Hoje eu tenho mais maturidade, depois com o tempo buscando, conhecendo a palavra de Deus, depois dessa experiência que eu tive, Deus, ele mudou o meu pensamento em relação a isso e eu tenho convicção de que o Espírito Santo de Deus habita em mim. E o versículo que eu vou deixar para vocês se encontra em João 14, 15 a 17, que diz assim: Se me ameis, guardareis os meus mandamentos, e eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Bem, espero não ter me alongado muito. Essa é a minha experiência. E espero que vocês possam ter essa convicção também de que não são as coisas, não são essas coisas assim, esses atos de falar em línguas ou de rodar, ou seja lá, alguma coisa que você tem que demonstrar que prove que o Espírito Santo habita em você. Isso é uma experiência sua com Deus. E se você crê nisso, se você já teve essa experiência, uma coisa sua, isso já basta. Isso é você com Deus. Amém? E eu sou grata a Deus por comemorar mais um ano de vida, sabendo que Deus se fez presente todos esses anos na minha vida e por essa experiência que a partir desse dia eu tenho com Ele todos os dias na minha vida. Um beijo. Deus abençoe vocês.